Eu nunca imaginei que um namoro pudesse despertar tanto ódio dentro da minha própria família, nem que acabaria se transformando em uma guerra silenciosa, cheia de manipulações, comparações, veneno emocional e uma tensão tão densa que era quase possível sentir no ar. Antes de tudo explodir naquele jantar fatídico, é preciso voltar ao início, onde a raiz da inveja começou a crescer sem que eu percebesse. Meu nome é Lucas. Tenho 27 anos e cresci em uma família que parecia unida por fora, mas por dentro sempre existiu competição, favoritismos e uma necessidade constante de provar quem era melhor. Nesse cenário, surgiu Camila, minha prima, a queridinha criada para ser perfeita. A mais bonita, a mais inteligente, a mais elogiada. Tudo sempre girou em torno dela, e isso moldou quem ela se tornou. Desde criança, Camila parecia sentir algo estranho em relação a mim. Qualquer elogio que eu recebia a incomodava profundamente. Na adolescência, qualquer conquista minha a irritava. E quando adultos, qualquer felicidade minha parecia machucá-la de um jeito pessoal. Mas tudo piorou de verdade no dia em que apresentei Isabela, minha namorada, alguém doce, forte e carinhosa, que trouxe luz para minha vida sem nenhum esforço. No primeiro almoço de família, senti o ar pesar assim que entramos. Camila olhou para Isabela como se ela fosse uma inimiga. Era um olhar rápido, mas cheio de veneno, daqueles que dizem mais que palavras. Isabela, sempre gentil, tentou ser educada, mas Camila fez questão de soltar comentários sutis, perguntas provocativas e comparações disfarçadas de curiosidade, tentando diminuir cada detalhe sobre ela. Com o tempo, Camila intensificou as provocações, insinuações, críticas veladas, sorrisos falsos e aquela mania de avaliar tudo como se ninguém estivesse à sua altura. Mas o golpe mais baixo veio quando ela criou uma mentira dizendo ter me visto com outra mulher. Era uma invenção cruel, planejada para destruir meu relacionamento. E o pior, ela foi contar isso para minha mãe, como se tivesse feito um favor. Quando soube da mentira, fui confrontá-la. Camila tentou se fazer de vítima, dizendo que queria me proteger, mas seus olhos não escondiam o prazer que sentia ao causar caos. Minha tia reforçou a defesa, como sempre, colocando a filha num pedestal. A verdade escapou quando Camila disse que eu tinha mudado desde que Isabela apareceu, revelando um sentimento estranho e possessivo que sempre existiu de forma silenciosa. Mesmo após confrontada, Camila não parou. Disse que Isabela era interesseira, que eu estava me afastando da família, que Isabela não era confiável. Suas mentiras começaram a se espalhar como veneno, e alguns familiares chegaram a acreditar. A tensão crescia a cada encontro, como se algo estivesse prestes a explodir. E explodiu. Tudo mudou quando minha avó marcou um grande jantar de aniversário com a família inteira reunida. Quando li o convite, senti um pressentimento ruim, uma sensação de que aquela noite traria revelações dolorosas. E eu estava certo. Aquele jantar seria o palco onde máscaras cairiam, a verdade viria à tona, e o real motivo do ódio de Camila finalmente se revelaria. O que eu não sabia era que aquele seria apenas o começo de um caos que transformaria completamente a dinâmica da nossa família e do nosso futuro. Eu cheguei no jantar respirando fundo 3 vezes antes de tocar a campainha. A sala estava cheia, barulhenta, do jeito que minha família gostava. Gente demais para pouco espaço, risadas altas, cheiro de comida e criança correndo. E no centro de tudo, brilhando como se tivesse um holofote apontado para ela, estava Isabela, a filha perfeita da minha tia, a queridinha que nunca errava. Ela me viu entrando e quase pulou para me abraçar, fingindo afeto. Enquanto isso, Léo, meu namorado, estava no sofá tentando conversar com 2 tios que falavam apenas de futebol. Quando me viu, sorriu, mas percebi algo estranho nele. Um jeito tenso, rígido. Algo já tinha acontecido, e eu sabia exatamente quem estava tentando causar desde a hora em que chegou. Isabela veio até mim com aquela voz doce demais, mas com o olhar afiado como lâmina. Disse ao Léo que contava sobre um incidente meu na escola, algo da adolescência que não tinha importância. Mas vindo dela, nunca era inocente. Léo me chamou para conversar depois, e isso sempre significava que alguém tinha plantado dúvidas. E com Isabela, isso nunca era por acaso. Durante o jantar, Isabela se sentou ao lado do Léo e fazia questão de tocar o braço dele enquanto ria de qualquer coisa. Sutil, quase imperceptível, mas calculada. A conversa virou para relacionamentos. E minha tia, orgulhosa, soltou uma indireta pesada sobre Isabela, sempre fazer boas escolhas, olhando diretamente para mim. A mesa inteira percebeu, até o Léo. Depois disso,
Léo saiu para pegar água, claramente desconfortável, e eu o segui. Ele contou que Isabela havia dito que eu me metia em confusão e exagerado histórias antigas para preocupá-lo. Isso me cortou. Expliquei que Isabela me via como rival desde a infância, sempre tentando roubar meu brilho. Léo segurou meu rosto e disse que estava do meu lado, mas precisava ouvir de mim. Foi quando Isabela apareceu no corredor fingindo surpresa por nos interromper. Léo, firme, respondeu que ela realmente estava interrompendo. O rosto dela travou, mas ela disfarçou e avisou que iriam cortar o bolo, dizendo que o pessoal já estava comentando. Voltamos para a sala sabendo que a situação ainda ia piorar, porque quando Isabela percebe que está perdendo, ela ataca mais. Após os parabéns, Isabela se aproximou de mim e comentou, baixinho e venenosa, que era uma pena eu não ter herdado a elegância da família, mas que Léo era paciente. Mal ela sabia que minha avó estava atrás, ouvindo tudo. E quando minha avó escuta, o jogo vira. Ela colocou a mão no meu ombro e mandou Isabela ir com ela para a cozinha. Minha prima empalideceu na hora. Naquele momento, eu soube que a primeira rachadura na máscara perfeita de Isabela finalmente tinha aparecido. O jantar não terminaria bem. Isso era certo. Mas pela primeira vez em muitos anos, eu sentia que talvez não terminasse mal para mim. Talvez, finalmente, alguém enxergasse quem ela realmente era. E pela primeira vez, eu não me senti sozinha naquela guerra silenciosa. A cozinha da minha avó sempre foi pequena, mas naquela noite parecia ainda menor, carregada de um ar denso e quase sufocante. Isabela entrou como quem caminha para o próprio julgamento, enquanto minha avó fechava a porta devagar. Só esse gesto bastou para fazer a expressão dela vacilar. Eu fingia ajudar no jantar, mas como metade da família, estava ouvindo cada palavra escondida no silêncio. Minha avó não precisava levantar a voz. O tom baixo dela sempre foi mais forte que qualquer grito. "Por que você tratou sua prima daquele jeito?" ela perguntou. E o sorriso ensaiado da Isabela sumiu. Tentou enrolar, dizendo que era brincadeira, mas minha avó cortou na hora. "Não minta pra mim." O ar ficou pesado. Isabela cruzou os braços, pronta para inventar algo, mas ninguém cairia nisso agora. Isabela tentou bancar a protetora, dizendo que só queria o melhor para mim e que Léo talvez não fosse bom o suficiente. Minha avó ergueu a sobrancelha, incrédula, e rebateu. "E por que isso é problema seu?" Isabela gaguejou, perdida. Então veio o golpe. Minha avó mencionou os namoros escondidos, as manipulações, as pessoas que ela usava e descartava. A prima perfeita perdeu o chão ali mesmo. "Você sempre precisou diminuir sua prima para se sentir grande", minha avó dizia, firme e definitiva. Isabela estava branca, tremendo, sem máscara. Então veio a sentença. "Você vai pedir desculpas, não porque eu mando, mas porque sabe que errou." Isabela saiu apressada, rosto vermelho. A sala inteira, tentando parecer ocupada, acompanhou tudo em silêncio cúmplice. Quando passou por mim, o olhar dela era puro veneno misturado com vergonha. Voltei para o sofá, onde Léo esperava, preocupado. Contei toda a verdade. As comparações, as provocações, a rivalidade que Isabela alimentava desde criança e como sempre tentava parecer perfeita enquanto me colocava para baixo. Léo ouviu de mãos dadas comigo. "Você não vai enfrentar isso sozinha", ele disse. Eu mal tive tempo de responder. Isabela voltou com o rosto inchado e olhos vermelhos, como quem engole as próprias ruínas. Ela parou diante de nós e respirou fundo, forçando um pedido de desculpas. Léo parecia surpreso. Eu, desconfiada. A sala inteira virou para observar. Isabela admitiu ter exagerado e passado dos limites, dizendo que sentia muito pelo que fez comigo e com o Léo. Mas havia algo estranho na voz dela. Hesitação, tremor, uma verdade partida ao meio. Minha avó observava de longe. E tudo fez sentido. Era obrigação, não arrependimento. Respondi calmamente. "Eu aceito suas desculpas, mas não esqueço do que aconteceu." Isabela assentiu rápido e se afastou, mas algo no jeito dela dizia que aquilo estava longe de terminar. Pessoas como ela não mudam com um puxão de orelha. Elas recuam, calculam, esperam, e quando voltam, sempre voltam pior. O que eu não sabia ainda é que ela escondia algo muito mais grave. Um segredo que, quando revelado, faria toda a família desmoronar. O resto do jantar seguiu naquela mistura de silêncio forçado e conversas curtas, como se todos estivessem pisando em cascas de ovo.
A tensão pairava no ar. E eu sabia que o pedido de desculpas da Isabela não tinha encerrado nada, só aberto algo muito maior. Ela sumiu da mesa. Talvez no banheiro, talvez no quarto. Mas sua ausência deixou um vazio estranho na casa. Léo tocava minha perna debaixo da mesa, fazendo carinho com o polegar, tentando me acalmar. Ele sempre sabia como me trazer de volta. Depois de alguns minutos, minha mãe me chamou discretamente para a cozinha. Fui achando que era algo simples. Mas não era. Na cozinha estavam minha avó, meu pai e a minha tia Renata, a mãe da Isabela. E o rosto dela dizia tudo. Chorou muito. A porta estava fechada. Meu coração acelerou. Minha avó respirou fundo e disse: "A Renata tem algo para contar." Minha tia tentava falar, mas engasgava. A máscara dela, aquela imagem impecável, simplesmente não existia mais. Minha avó segurou suas mãos e disse: "Está na hora disso acabar. Você não pode carregar isso sozinha." Renata chorou mais forte, um choro desesperado, até que finalmente disse: "A Isabela, não é quem vocês pensam." Meu corpo gelou. Ela continuou: "Toda essa inveja, esse rancor, tem uma explicação que eu escondi a vida toda." Meu pai cruzou os braços. "Renata, você vai contar ou quer que a gente conte?" Eles sabiam. Eu não. Meu coração batia no pescoço. "Contar o quê?" perguntei. Minha tia respirou fundo. E então disse: "A Isabela não é minha filha biológica." Silêncio. Um silêncio tão pesado que parecia quebrar o chão. "O quê?" Foi tudo o que consegui dizer. Renata explicou. "Eu perdi meu bebê no 8º mês. E a Isabela era recém-nascida num abrigo. Eu a trouxe para casa." Minha avó disse: "Você devia ter contado." Renata chorou. Eu tinha medo de perder ela. Medo de ela descobrir. Medo de tudo. Ela olhou para mim. "A Isabela sempre sentiu que você era mais amada." Mesmo sem saber da adoção, ela sentia que não cabia. Minha infância inteira passou como um filme. Todos os ataques dela, todas as comparações, tudo veio junto. E fez sentido. "Então ela me odiava por algo que eu nunca fiz?" perguntei. Renata disse: "Ela odiava a sensação de não ser suficiente." Minha avó completou: "Esse segredo não protege mais ninguém, agora só destrói." Eu perguntei: "E o pai da Isabela?" Renata empalideceu. Minha mãe disse: "Ele não sabe." O ar sumiu da cozinha. "Você nunca contou pra ele?" Renata respondeu. "Eu tinha medo que ele me deixasse, que não aceitasse ela." Perguntei: "Onde ele está?" Minha avó respirou fundo. "Ele está aqui." Meu estômago virou. Antes de alguém explicar, a porta da cozinha se abriu, e ele entrou. O pai da Isabela. O silêncio foi ensurdecedor. Ele ouviu tudo, cada palavra, e encarou minha tia com um olhar que eu nunca tinha visto. Deu 2 passos para dentro, respirou fundo e disse: "Acho que vocês têm algo para me explicar." O pai da Isabela, meu tio Marcelo, ficou parado na porta da cozinha com aquela postura rígida que só aparecia quando algo realmente o feria por dentro. Ele não era de falar muito, mas quando o silêncio dele vinha acompanhado daquele olhar duro, ninguém tinha coragem de respirar fundo. Renata ficou completamente paralisada, o rosto perdendo toda a cor, como se algo tivesse sido arrancado de dentro dela. Ela abriu a boca para dizer algo, mas nenhuma palavra saiu. "Marcelo", murmurou trêmula. "Eu ouvi tudo." Ele respondeu, com a voz baixa, firme e cheia de um peso que parecia mais triste do que furioso. Meu peito apertou na mesma hora, e Léo segurou minha mão como se soubesse que eu estava prestes a desmoronar. O silêncio era tão espesso que parecia vivo. Marcelo respirou fundo, apoiando as mãos na bancada, o corpo inclinando como se estivesse lutando contra algo profundo dentro dele. "Renata, por que você nunca me contou isso?" perguntou. Não havia grito, raiva ou explosão. Era algo muito pior. Era decepção pura, crua, devastadora. Renata começou a chorar novamente, soluçando como uma criança que tinha sido pega em um erro irreparável. "Marcelo, eu tive medo." Ela dizia, com a voz quebrada. "Eu estava tão destruída. Eu achei que ia te perder se contasse." "E achou melhor me enganar por quase 2 décadas." Ele rebateu dolorido, mas sem agressividade. Era como se cada palavra cortasse a alma dele.
Renata caiu de joelhos, as pernas finalmente cedendo. Eu não sabia o que fazer. Sussurrou, cobrindo o rosto. Minha mãe tentou se aproximar, mas Marcelo levantou a mão, pedindo silêncio. Não é sobre medo, Renata. É sobre confiança, disse com a voz embargada. Você acha que eu não teria amado a Isabela? Que eu a rejeitaria? Que tipo de homem você acha que eu sou? Renata soluçou. Eu sei, mas eu temia que você não me perdoasse por esconder isso. A rigidez de Marcelo quebrou um pouco, revelando pura dor.